Ok, então vamos lá. Pessoal, nós havíamos falado da ideia do direito, do tributo como prestação pecuniária. Agora nós vamos falar desse elemento do conceito de tributo, que é a ideia de que o tributo é uma prestação compulsória. Nós já vimos que o tributo é uma prestação pecuniária, ou seja, ela se reverte naturalmente em aspecto monetário. Mesmo as duas exceções que nós apontamos aqui, que é a dação em pagamento e a compensação tributária, elas são exceções que, na verdade, elas não têm características de exceção. Elas têm característica de um elemento posterior à monetização do tributo. Primeiro, eu coloco o tributo na qualidade de dinheiro. O que monetariamente o tributo vale? Para depois eu poder fazer a dação e a compensação tributária. Então, o elemento, a primeira característica que nós vimos é que o tributo é uma prestação pecuniária. Agora nós vamos ver que o tributo é uma prestação compulsória. E o que significa dizer que o tributo é uma prestação compulsória? Quer dizer que ela não é uma prestação contratual, não é voluntária, não é facultativa. Então, o tributo possui duas características muito importantes. Deixa eu colocar aqui um marcador de texto amarelo aqui para ficar fácil. Possui duas características muito importantes: a coercibilidade e a legalidade. Olha só, quando a gente fala lá na Constituição que os valores da nossa República Democrática Federativa, do nosso Estado de Direito Democrático são a vida, a propriedade, a liberdade, nós estamos falando o seguinte: todas as vezes que o Estado, representando a sociedade, precisar invadir a relação que você tem com a vida, a relação que você tem com a propriedade, a relação que você tem com a liberdade, ele vai ter que se utilizar dessa ideia de coercibilidade, já que a prestação é compulsória, há para o Estado o direito de coercibilidade, ou seja, aquele que não cumprir a obrigação tributária facultativamente, não, na verdade, aquele que não cumprir por livre e espontânea vontade, ele pode ser impelido pelo aparato estatal a cumprir. E como a gente está falando de um direito moderno, contemporâneo, a forma de coercibilidade é atingir o patrimônio. Agora, veja bem, coercibilidade não quer dizer autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade é diferente. A autoexecutoriedade é a capacidade do Poder Executivo de executar a sua determinação sem que, para isso, eu tenha que recorrer a um intermediário. No caso do direito tributário, não. Haverá a coercibilidade, mas não há a autoexecutoriedade. Ou seja, o poder público, a fazenda pública precisa ainda recorrer ao poder judiciário para que essa coercibilidade seja atingida. E por que legalidade? Porque nós estamos no Estado Democrático de Direito. E qualquer coisa que tenha coercibilidade, antes de tudo, precisa de legalidade. Como é que é lá no direito administrativo, quando a gente estuda legalidade? A legalidade lá do direito administrativo é uma legalidade positiva. Ou seja, o Estado só pode fazer alguma coisa, se for autorizado em lei. Inclusive, e nós falamos aqui também, quando a gente fala que o tributo não é contratual, não quer dizer que ele seja não consentido. Ele é consentido
pelo mecanismo da representação indireta, pelo mecanismo da representação legislativa, em que o poder legislativo autoriza ou não a cobrança do tributo. Então, quando a gente fala que a prestação é compulsória, nós estamos falando, em primeiro lugar, que ela deriva da lei, e, em segundo lugar, que ela tem coercibilidade. Agora, há um outro aspecto da ideia de falar que o tributo ele é uma prestação compulsória. Se ele é uma prestação compulsória, não há que se falar em autonomia das partes. Exceto por essa ideia que eu falei aqui, que é um ato democrático. Por que não interessa, e nós vamos ver o efeito disso, quando a gente fala que não há que se falar em autonomia da parte? Porque o ajuste entre dois indivíduos não muda a relação legal. Então, vejam bem, vamos imaginar aqui o caso do IPTU. O que é o IPTU? O IPTU é o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Então, se você tem uma casa, você vai pagar o IPTU. Se você tem uma sala comercial, você vai pagar o IPTU. Vamos imaginar que você seja dono da casa e alugue a casa para terceiros. Esse terceiro, você pode fazer um contrato com ele e falar com o terceiro o seguinte: olha, terceiro, você que vai pagar o IPTU. Não tem problema, a legislação autoriza isso. Isso faz parte da autonomia da vontade. O que o terceiro vai fazer, então? Se ele cumprir o contrato dele, ele vai pagar o IPTU. Se ele não cumprir o contrato, ele não vai pagar o IPTU. O município, que é o cobrador do IPTU, que é o sujeito ativo da cobrança do IPTU, ele vai cobrar do cara que está alugando ou ele vai cobrar do proprietário? O proprietário pode alegar, falar assim: olha, na verdade é o seguinte, veja bem, eu fiz um contrato com ele, então ele que deve o IPTU. O município vai falar assim: ô, meu amigo, deixa eu falar com você, a autonomia das partes não me interessa. Você é o dono do imóvel, você que paga o IPTU. Se você quiser, você execute o contrato. Mas eu cobro é do dono do imóvel. Então, é uma prestação compulsória, né? Eu não tenho escolha. Como se estrutura o tributo? Como que ele se estrutura? Deixa eu ligar uma luz aqui para dar uma claridade maior aqui para mim. Como que estrutura o tributo? O tributo, e aí eu quero a ajuda dos penalistas. Vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui. O que o direito penal fala? Olha só, lá no direito penal. O direito penal, como é que ele é? Ele fala assim: olha, eu tenho tipo penal. Penal. Abstrato. Matar alguém. Matar alguém. Então, o sujeito A, vamos nomear aqui, sem nenhum personalismo, esse sujeito aqui chama Luiz Felipe. Ele, então, mata esse sujeito aqui. Esse aqui é o mundo real, né? Esse é o mundo real. Esse aqui é o mundo abstrato teórico, matar alguém. Ele mata alguém, ou seja, houve um fato, né? Um fato penal, típico, punível, não é lá no direito penal, não tem toda essa característica. Então, o fato que lá no direito tributário vai chamar fato gerador. Ele se enquadra ao matar alguém. Então, o que eu vou ter no direito penal? A pena, a consequência. Veja só, então, quando a gente trabalha com o direito tributário, eu vou ter essa mesma situação. Eu tenho fato gerador,
a consequência e o tributo. Então, independente dos fatos extrínsecos, ou seja, externos ao fato imponível, isso vai além da questão tributária. Ou seja, o contrato que você fez com um particular de aluguel não interessa. Eu tenho o tipo tributário, ele ocorre o fato, se enquadrou, logo eu tenho a consequência que é a cobrança do tributo. Então, é aquele silogismo, né? É o silogismo. Premissa maior. Todos que tiverem casa, paga tributo, paga o IPTU. Premissa menor. Fulano tem uma casa. Conclusão, fulano deve pagar o tributo. Nós, lá no direito, né, a gente usa muito essa ideia, lá na teoria do direito, né? É o silogismo lógico. Premissa maior é o conteúdo legal, né? Matar alguém ou possuir propriedade. Possuir propriedade. Premissa menor, matei. Luiz Felipe matou. Ou Luiz Felipe tem uma casa. Conclusão, pena ou pagar o tributo. Parece, então, que o tributo é uma pena, mas nós já vimos que o tributo não é sanção. E nós vamos estudar isso aí também. Nós vamos ver isso um pouquinho mais lá para frente. Então, vamos lá. O que diz o artigo 118 do Código Tributário? Aqui é Código Tributário, tá? Nacional. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se, da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto e dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Então, veja bem, para o direito tributário, o que interessa na definição legal do fato gerador é o fato em si. O fato em si. Não interessa se esse fato derivou de um negócio jurídico válido. Não interessa se os efeitos dos fatos realmente ocorreram. Vamos entender isso aqui. Vamos lá. Vou abrir uma tela branca aqui para vocês entenderem. Olha só. Vamos imaginar que a gente tem esse indivíduo aqui. Vou ter o cuidado aqui. Vamos falar que esse indivíduo é o famoso, lá no direito penal, né? Esse é o Caio. Ou melhor, esse é o Tício. O Tício, ele é um traficante. Um traficante de algum entorpecente qualquer. Veja bem, o Tício está vendendo drogas. O que o Tício está oferindo com a venda de drogas? Renda. Para o direito tributário, ele vai ter que pagar imposto de renda da pessoa física. Por quê? Para o direito tributário, não interessa se a renda deriva de um fato lícito ou de um fato ilícito. Você pode até falar comigo aqui, o penalista vai virar e falar assim, não, mas eu posso ter uma pena de perdimento do bem. Tá. Se você tiver uma pena do perdimento da renda, do dinheiro que está ali, o que você acabou de fazer? Você acabou de excluir a renda. Aí não tem
o fato gerador. Mas, para o direito tributário, eu não vou perguntar se isso deriva de um negócio jurídico válido ou de um negócio jurídico inválido. Inclusive, há lá no direito tributário o princípio do pecúnia non olet. O dinheiro não tem cheiro. Ou seja, não me interessa de onde o dinheiro vem. Isso, para o direito tributário, ele não quer saber de onde veio o dinheiro, ele quer saber de receber. Isso aqui derivou o seguinte: havia um imperador romano, ele foi tributar as latrinas, porque era muito comum em Roma você não ter o vaso sanitário na sua casa. Você tinha vaso sanitário, banheiro público. E aí, ele resolveu tributar a atividade. E o filho dele virou para ele assim: pai, mas como que você está tributando aqui a latrina? E aí ele fala assim: dinheiro não tem cheiro. Então, por direito tributário, veja bem, não interessa a validade jurídica. Ah, eu tenho um veículo, veja bem, eu tenho um veículo, mas eu não tenho carteira. Carteira. Não interessa. Vai pagar o IPVA. Porque o IPVA é decorrente da propriedade do veículo automotor. Não interessa se você registrou o veículo ou não. Para o direito tributário, o que interessa é o fato gerador. Se o fato gerador ele se ele tem base abstrata, cobra-se o tributo. Cobra-se o tributo. Então, não interessa, por exemplo, eu vejo muito isso. Né? O que acontece? Isso aqui é uma coisa que acontece muito nas prefeituras. Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é muito interessante. Existe a chamada representação comercial. O representante comercial. O que é o representante comercial? O representante comercial, ele tem um contrato em que ele vende o produto, ele faz a venda do produto, intermedia a venda do produto, e ele ganha comissão sobre essa venda. Ele ganha comissão sobre essa venda. E existe o representante de evento. O representante de evento. Ou o representante do produto. Isso aqui tem vários nomes, né? Que, na verdade, nem às vezes nem é o representante o representante do produto em si, né? É meramente como que a gente pode falar aqui? É meramente um agente, né, divulgador, um propagandista. É aquela pessoa, veja bem, é aquela pessoa que fica ali no supermercado com um quiosquezinho e ele fica oferecendo ali para você experimentar. Então, o que acontece muito nas cidades? O representante comercial não pode ser MEI. Ele não pode ser MEI, que é o microempreendedor individual. Já o representante de evento, né, aquela pessoa que faz a representação de eventos, ele pode ser MEI. Aí o que a pessoa faz, né? Ela fala assim: não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um contrato de trabalho que você é um representante de evento. Mas você, no fundo, é um representante comercial. Aí, o que acontece? Ele chega na prefeitura para registrar o seu negócio e a prefeitura vai falar com ele o seguinte: fala assim, olha, o que me interessa é o fato gerador em si. Eu não quero saber se esse negócio, do seu negócio jurídico, eu não quero saber do texto, eu quero saber o seguinte: o que de fato acontece? Como que eu interpreto o fato? É isso que me interessa para a tributação.
Então, vejam bem o que diz o artigo 123. Salvo disposições em lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondente. Se tiver lei, tudo bem, ok. Se não tiver lei, a convenção de particulares, vocês estão se lembrando aqui quando eu falei para vocês do IPTU? Não interessa. O fato gerador é que interessa. A validade jurídica, o efeito, se o efeito realmente aconteceu, isso não interessa. Na verdade, aqui, o efeito que eu falo é, se o objetivo pelo qual você fez aquele fato gerador, por exemplo, comprar um veículo. Ah, comprei um veículo, eu vou fazer uma coisa absurda aqui, viu, gente? Mas não duvidem que aconteça. O cara compra um carro para ele trabalhar. E aí ele alega assim, olha, eu não tenho como pagar o IPVA, porque apesar de eu ter comprado o carro para trabalhar, eu não tive renda. Olha, não me interessa. Você tem o carro, você tem que pagar o IPVA. Eu comprei o carro, mas eu comprei esse carro, veja bem, para o meu irmão. Ele está no meu nome porque o meu irmão tem um processo judicial, então não sou eu que vou pagar o IPVA, não. É você que vai pagar o IPVA. Não interessa isso. Interessa é o fato. O fato. Olha o artigo 26, para a gente ver como que a obrigação é compulsória. A capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais. Ou seja, o bebê, né? Eu acabei de ter uma filha pequenininha, ela tem 1 mês e ela herdou ações do avô dela. Vamos supor isso. E essas ações dão para ela uma renda mensal de 30 mil reais. Não interessa se ela é uma bebê, ela tem que pagar o tributo. O representante legal dela tem que fazer essa tarefa, inclusive podendo responder, né, por má representação, mas a capacidade civil das pessoas não interessa. Não interessa se essa pessoa natural se encontra privada ou limitada dos seus exercícios de atividades, né? A pessoa teve um AVC, tá? Ela tem carro? Vai pagar IPVA. Ela tem renda? Peraí, tem uma isenção no imposto de renda que quem teve AVC não precisa pagar imposto de renda. Ok. Aí, o que eu tenho? Lá no direito tributário, do direito penal, seria uma excludente de ilicitude. Aqui é uma excludente de fato gerador. O fato gerador que está caracterizado pelo AVC, né? Ou seja, quem está recebendo a renda é alguém que teve AVC e ficou impossibilitado, esse não tem que pagar a renda. Agora, o fato em si dele ter o AVC não priva ele da obrigação de pagar o tributo. De estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Lá no direito empresarial, nós temos vários tipos de empresa, até porque é o seguinte, vamos recordar aqui algumas coisas do direito empresarial. O que é empresa? Empresa é a atividade. A atividade. Você pode ter vários tipos de sociedade ou vários tipos de personalização dessa atividade, que é por meio ou da pessoa jurídica ou da pessoa natural. Se você não está regularmente constituído como pessoa jurídica, mas a sua atividade é empresarial,
você vai pagar tributo. Não interessa se sua empresa está regular. Interessa que você está exercendo a atividade empresarial. Está exercendo a atividade empresarial. Então, por exemplo, professor, eu só vendo os perfumes, é para fazer uma renda. Tá, tudo bem. O Estado dificilmente vai descobrir que você está vendendo. Mas se ele descobrir, você tem que pagar tributo como qualquer comerciante. Tá joia?